Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem, com saúde e tranquilos. Tá? Estamos aqui, em mais uma semana para nossas aulas de ciências, né? Houve uma nova mudança, né, pessoal, no horário, vocês já devem estar sabendo, né? Para nós conseguirmos completar nossa carga horária de aulas remotas, nós vamos ter que ter agora aulas semanalmente, né? Toda semana, toda segunda-feira nós vamos ter aula de ciências e artes, se eu não estou enganado para vocês, né? Então vamos fazer um esforço aí, pessoal, para nós continuarmos e conseguirmos aí terminar o ano letivo e não ficar muito trabalho para o ano que vem, tá? Então toda segunda-feira agora nós vamos ter as nossas aulas de ciências. Então hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, nós vamos estar aí continuando nossas discussões sobre tipos de força ou tipos de fenômenos que acontecem na física. Na aula passada, há mais ou menos 13 dias atrás, nós falamos sobre uma força muito importante, né? Que é a força de atrito, que é aquela força contrária à força normal, por exemplo, né, que oferece uma resistência à força normal, né, ao movimento, à aceleração, à velocidade, que ajuda, por exemplo, uma pessoa, um carro, uma bicicleta, um automóvel, uma motocicleta a parar. Né? Vimos que existe dois tipos de força de atrito, a estática quando está parada e a cinética ou a força de movimento quando está em movimento. Hoje vamos falar sobre um outro termo muito importante, e também bem interessante dentro dos fenômenos físicos, que é um fenômeno chamado de empuxo. Não sei se algum de vocês já ouviu falar nessa palavra tão bonita, empuxo. O que é o empuxo? Pessoal, o empuxo ele explica muitos fenômenos do nosso dia a dia, inúmeros fenômenos. Por exemplo, quem nunca mergulhou numa piscina, querendo ficar no fundo e é jogado para cima? Quem nunca não aconteceu isso? Por que isso acontece? Quem nunca tentou afundar um objeto, um copo de plástico, por exemplo, num balde com água e quando solta ele volta, Quem nunca fez isso? Tudo isso, pessoal, é explicado pelo empuxo. Isso que impede que os corpos fiquem dentro de um fluido. Esse fluido pode ser líquido, esse fluido pode ser gasoso, mas nós vamos perceber em imagens líquidos, é exatamente uma força vertical, com direção ascendente para cima, que tende a expulsar os corpos que são menos densos que a água, por exemplo. Mas vamos definir o que é empuxo? O que é empuxo? Empuxo, fisicamente falando, é uma força que os fluidos, o fluido ele pode ser um fluido líquido, a água, ou ele pode ser um fluido gasoso, o gás, mas a gente vai falar em particular sobre a água. Um fluido aplicam em todos os corpos ou objetos que seja parcialmente ou totalmente mergulhados nele. Então, se eu pego um objeto e eu coloco ele parcialmente mergulhado, flutuando, ou eu mergulho totalmente ele num fluido, o empuxo vai atuar para tentar erguer, expulsar esse corpo, esse objeto do seu interior. E isso é exatamente o empuxo. Então, por exemplo, o empuxo ele tende a expulsar o corpo de dentro de um fluido. Vou mostrar a vocês aqui em um exemplo. Eu tenho aqui um potinho com água e dentro dele eu tenho a tampa de uma caneta. Ela está parcialmente imersa no fluido, ela está flutuando. Se eu afundar ela, lá para o fundo e eu soltar, ela volta. Por que ela volta? Porque existe uma força ascendente, que joga ela para fora, ela expulsa o corpo de dentro do fluido, Se eu colocasse um objeto ainda menos denso, mais maneiro, menos pesado que a água, ele ia ficar flutuando na água, Aquele está parcialmente mergulhado na água. Se eu coloco um objeto mais leve, ele ficaria flutuando na água, Então, quando eu coloco ele, se eu solto, ele volta, E por que isso? Porque existe essa força vertical para cima, ascendente, chamada de empuxo. Uma outra característica que ela apresenta direção vertical, direção vertical, e sentido ascendente ou para cima, Tudo que eu vou colocar lá no fundo vai voltar, porque o empuxo está fazendo ele voltar. É a mesma coisa quando a gente mergulha numa piscina. A gente mergulha e aí a tendência é a água nos jogar para fora, Para fora, E o empuxo, ele dependerá de três fatores importantes. 3. Densidade do fluido. Quanto mais denso o fluido for,
Quanto mais denso ele for, a água, por exemplo, maior vai ser a força de empuxo. Por exemplo, se eu colocasse sal aqui nessa água, essa tampinha, pessoal, ela voltaria mais rápido. Por quê? A densidade da água, o peso da água, ficaria maior, ainda maior do que o peso dessa tampa de caneta. Então, ele ia possivelmente flutuar, né? Então, onde é mais fácil eu afundar um objeto? Na água de um rio ou na água de um mar? Na água do rio. Por quê? A água do rio não tem sal, é menos densa do que a água do mar que tem muito sal. Tá? Então, a densidade do fluido influencia. Quanto maior a densidade de um fluido, maior o empuxo. Segunda característica, ou segundo fator que depende, volume do fluido deslocado. Quando eu desloco um objeto dentro de um fluido, pessoal, a água ela vai subir. Preste atenção que, olha onde ela está, a marca dela, sem eu inserir minha mão, né? E quando eu insiro, o volume aumenta, né? O fluido se desloca para cima. Então, quanto maior o volume do corpo, maior o deslocamento do fluido. Quanto menor o volume do corpo, menor o deslocamento do fluido, né? Se eu pegar aqui, e vou afundando, o deslocamento do fluido ele é pequeno, porque o lápis, né, a caneta é maneira. Se eu coloco minha mão, que tem um peso maior, né, o deslocamento do fluido ele é maior também. Então, quanto maior o volume do fluido, maior o deslocamento. Quanto menor o volume do fluido, menor o deslocamento da água. E o terceiro fator é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela vai influenciar no empuxo. Tá? A gente sabe que a gravidade na Terra ela é de aproximadamente 10 em toda a extensão do planeta Terra. Então, na Terra, isso não vai interferir. Em outros locais, interfere. Quanto maior a gravidade, maior vai ter que ser o empuxo para evitar que um objeto afunde, né? Porque a gravidade não é aquela força vertical para baixo que tende a empurrar os objetos para o centro, e o empuxo é uma força vertical para cima, contrária a ela. Então, quanto maior a gravidade, maior vai ter que ser um empuxo para impedir que um objeto afunde em um fluido, no caso, o líquido, né? A água, como também isso pode acontecer com o ar, tá? E nós temos uma observação muito importante e interessante. Onde é que eu observo a aplicação do empuxo na prática, além dessa que a gente já falou, né, no nosso corpo, por exemplo, em um objeto como esse aqui, Um exemplo clássico, pessoal, é quando a gente compara um prego e um navio. O prego e o navio, eu não tenho aqui um prego, mas eu tenho um parafuso, tá? Feito de aço. Se eu colocar esse parafuso aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai, afundar. Ficou lá no fundo. A gente poderia se perguntar, oxe, professor, e cadê o empuxo? Que não empurra esse objeto de volta. O empuxo está aqui, só que o que acontece? O parafuso, pessoal, ele é mais pesado do que a água, ou seja, o parafuso ele é mais denso que a água, então a tendência dele é afundar na água, enquanto essa tampinha aqui ela é menos densa, menos pesada que esse volume de água, então por isso que ela não afunda. Isso explica essa questão aqui, um prego afunda na água e um navio flutua. Como é isso? Que mágica é essa? Que um prego afunda e um navio flutua. Isso tem a ver, pessoal, com o peso do navio, com a densidade do navio. O navio é feito de aço, não é? Muito pesado. Porém, pessoal, o casco do navio ele é oco e ele é preenchido por ar, né? Se você pega uma boia, por exemplo, como é que eu quero boiar sem saber boiar num rio, numa piscina? Eu pego uma boia, não é isso? A boia é preenchida pelo quê? Por ar. Se você pega uma cama de ar de carro, por exemplo, de um caminhão, e secar ela e colocar na água, ela vai afundar. Porém, se você encher ela com ar, ela vai flutuar. A mesma coisa acontece com o navio. Por que o navio não afunda e o prego afunda? Porque o navio, apesar de ser feito de aço, ser muito pesado, ele tem o seu casco oco preenchido por ar. E esse ar é que faz com que diminua o seu peso, diminua a sua densidade e permite que ele flutue. Por quê? Como é que ele flutua? Para ele flutuar, o peso dele tem que ser igual ao empuxo, igual a essa força vertical para cima. Por quê? Se for maior, ele afundará. E se for menor, vai acontecer o quê? O navio vai ficar muito em cima da água e vai virar, né? Vai embocar. Já que o navio a gente vê que o casco dele é bem fino, né? Então, como é que ele fica apenas flutuando na água? Ele tem que igualar o peso do navio ao empuxo. Só assim se consegue fazer com que o navio fique dentro da água, né, sem afundar e sem ser jogado para fora e virar.
né, na medida correta. Então eles igualam o empuxo da água ao navio. Tá? Então aqui são algumas informações sobre esse assunto. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui para a gente entender melhor. Né? Então o que é o empuxo? É uma força aplicada pelos fluidos, né, em todo o corpo, que seja parcialmente ou totalmente mergulhado em um fluido, seja água, seja ar. Né? Ele tende a expulsar o corpo dentro desse fluido, a tendência é essa, né? Apresenta uma direção vertical, essa força apresenta uma direção vertical e ascendente para cima, né? E depende de 3 fatores. Densidade do fluido, quanto mais denso o fluido, maior a força de empuxo. Quanto menos denso o fluido, menor o empuxo. Depende do volume de fluido deslocado. Quanto maior o corpo, maior o volume de fluido deslocado. Quanto menor o corpo, menor o volume de fluido deslocado. E também vai depender da aceleração da gravidade. Quanto maior a gravidade, maior vai ter que ser a força do empuxo para manter o objeto flutuando ou parcialmente imerso nesse fluido. Tá? Então aqui são algumas informações sobre o empuxo, um assunto novo, mas muito importante, tá? Então olhem com carinho a aula, prestem bem atenção. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato no privado, tá? Espero que todos permaneçam bem, continuem se cuidando. A pandemia ainda não passou, então continue se prevenindo, tá? E vamos fazer um esforço aí para nós terminarmos esse ano aí com vitória, tá? Então até a próxima e tchau.